Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Bem-vindo ao Comunicast, sempre com... Peraí, você é o Homem de Ferro. E você é o... Thor, filho de Odin. Nossa! Bom, gente, deixa só eu acabar a chamada do Comunicast aqui e eu já converso com vocês. Bem-vindo ao Comunicast, sempre com temas importantes e relevantes para você. Este é o episódio 9 da temporada 2022 do Comunicast. Eu sou a Suelen Vitória e divido essa bancada com a minha colega Thaís Nunes. Olá, eu sou a Thaís. No episódio de hoje vamos falar sobre filmes de super-heróis. Por que tantos recordes de bilheteria? É recorde que você quer? Só o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa arrecadou mais de US$1 bilhão em todo o mundo em 2021. E Vingadores Ultimato, que arrecadou mais de US$2 bilhões em 2018? Filmaço! E para entender melhor sobre este universo, convidamos o jornalista, escritor, roteirista e diretor de cinema e televisão, Hermes Leal. Seja bem-vindo! Explica pra gente, por que filmes de heróis fazem tanto sucesso? Do sucesso de um filme de super-herói, e especialmente ele era muito ligado à fantasia, né, das crianças. Super-heróis nascem em quadrinhos, né, para jovens. E essa parte da adolescência, em que há uma grande fantasia nessa parte da adolescência, o super-herói ocupou um espaço muito importante. Mas essa geração cresceu, enfim, a cultura do super-herói ela continua. E hoje o super-herói é para o público adulto e já se ampliou muito. Eu acredito que hoje a indústria de cinema ela conhece muito bem o espectador. A indústria americana e hoje a indústria na Coreia, na Europa, enfim, eles procuram diretamente o espectador. Então hoje a indústria ela divide o espectador por faixa etária. Filmes para criança até 7, de 7 a 12, de 12 a 14, de 20 a tantos. Então assim, existe um marketing já voltado para um tipo de fã. É muito importante que essa área de super-herói ela é feita de fãs, né? E por falar em fã, convidamos a Camila Santos e o Sérgio Gregório para participar da conversa conosco. Sejam bem-vindos, contem pra gente, quando vocês começaram a gostar destes filmes e quais são seus personagens favoritos? Sim, basicamente desde sempre eu gostei de filmes de heróis. Tô vindo chegar aí, tipo, em cinema, né, colecionar algumas coisas, fazer cosplay há pouco tempo, mas já gosto de filmes de heróis há bastante tempo. O meu contato maior com super-heróis na infância foram os desenhos animados, né? No caso, eu assistia muito X-Men, X-Men Evolution, passava no SBT. Com X-Men Evolution eu aprendi a gostar de X-Men, né? Não necessariamente de super-heróis no geral, né? Que é uma coisa que acontece hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil você gostar de um e não gostar do outro, né? Porque como, graças aos filmes de hoje em dia, é tudo uma saga só, né? Então você assiste um filme do Superman que aparece o Batman. Aí você assiste um filme do Homem de Ferro que aparece a Viúva Negra, né? Então as super equipes dominam hoje em dia. Legal, gente. E vocês costumam assistir os filmes no cinema? Consideram algum personagem como favorito? Sim, eu sempre tô indo pro cinema. Tipo, assim que lança, pelo menos eu tento ir assistir os filmes de heróis. Desde 2016 eu faço isso, que foi o ano de lançamento de Guerra Civil. Então, desde esse filme eu não tenho perdido nenhum, pelo menos da Marvel, que lança assim no cinema, eu tô sempre indo. Eu tenho 3 favoritos, digamos assim. O meu primeiro favorito é o Homem de Ferro, porque foi o que me motivou a entrar mais nesse mundo de heróis, porque eu achava ele, nossa, extremamente inteligente, né? E engraçado e irônico, isso me cativava demais. O segundo, e o mais óbvio, é o Homem-Aranha, porque ele é muito assim, gente como a gente, sabe? Engraçado, inseguro com algumas coisas, adolescente típico. E a mais recente que tá saindo agora é a Wanda, né? A Feiticeira Escarlate, porque é muito bom ver uma mulher assim no poder, digamos assim, exaltando
esse movimento feminista. Sim, eu tenho o hábito de assistir todos os filmes possíveis, né? Mas essas grandes franquias, né, como os filmes da Marvel, é uma coisa interessante de ver no cinema para fugir de spoiler. Os filmes da DC eu costumo ver todos no cinema, eu gosto muito dos filmes da DC, né? O super-herói favorito muda com o passar do tempo, né? Conforme a gente vai crescendo e amadurecendo. E eu me identificava com o Homem-Aranha, né? Mas com o Peter Parker. Era interessante ter um super-herói que era gente como a gente, apesar de ter superpoderes, né? Era um adolescente, tinha uma paixão, né? Uma namoradinha, tinha que ir pra escola, tinha que trabalhar, né? Então é fácil a identificação com o Homem-Aranha para um jovem, assim, né? Atualmente eu acabei me apegando muito ao Superman. Então, atualmente, o meu super-herói favorito é o Superman. Por quê? Justamente pelo contrário, por ele ser o oposto disso, por ele ser uma representação divina. O mais legal disso tudo são os motivos que fazem eles serem os favoritos de vocês. Dr. Hermes, por que somos tão atraídos pela história destes personagens? A gente diz, no estudo da narrativa, que o espectador tem um simulacro existencial na sua mente. O seu pensamento do espectador, a gente dá um nome de simulacro, né, porque ele só imagina, existencial porque ele está dentro do sofrimento dele. Então, dentro desse simulacro existencial, onde a gente sofre sempre, né, onde a gente busca a felicidade, onde a gente busca não sofrer, e nós sofremos porque somos humanos, simplesmente por causa disso. O sofrimento é uma coisa natural da gente. Acaba que essa coisa do herói, ele é uma fantasia muito boa para se esconder, para a gente gerar nosso simulacro de virtualização, para a gente se imaginar pessoas melhores, mais fortes, alguma coisa assim. Eu acho que diferente de histórias de paixão também enfim. Mas se você for ver, o herói, ele tá assim com uma simbologia de valores. Eu tenho uma curiosidade. O público é mais atraído pela semidivindade ou heróis mais humanos? Para que os heróis sejam mais humanos e se aproximem mais da gente, eles precisam sofrer como os humanos, né? Eu estudo a semiótica das paixões, eu estudo como o sofrimento atinge um personagem, como o sofrimento dá densidade a personagens. Para que os filmes fiquem bons, a identidade que a gente tem com o personagem também é de sofrer, porque isso a gente esconde na vida real. A vida real nossa é um grande fingimento de felicidade, de busca, que a gente nem sabe se vai ter ou não, mas a gente já conta com isso, né? Então, às vezes, ver que o herói sofre também é importante para a gente descobrir verdades. A verdade também ajuda a diminuir o sofrimento das pessoas. Não é só a fantasia que tira o sofrimento momentaneamente. A verdade, normalmente, ela é muito mais importante do que magia, religião, qualquer coisa assim. E que é tanto que existe a literatura, o cinema, a grande arte, ela existe por causa da verdade, né? Interessante demais. Aproveitando que estamos falando sobre semidivindades, fomos até o doutor e mestre em língua portuguesa pela PUC e professor da UNG, Inácio Rodrigues, para perguntar qual é a relação entre os super-heróis e os deuses da mitologia. Tanto nas divindades, pegando aí os gregos, por exemplo, a mitologia grega, se você pegar os heróis em quadrinhos, todos eles vão ter em comum uma superpotência para além do humano, né? Essa metafísica, essa meta possibilidade, né, de ultrapassarem esse lugar que nós não conseguimos. Se você pegar Hermes é a super velocidade, o Flash também né? O Hércules é a super força, o super-homem também não é. Todos eles têm uma fraqueza, um é kryptonita, né? O outro tem, sei lá, um orgulho, o outro tem todos os defeitos humanos e todas as potências que a gente gostaria de ter para superar a nós mesmos. E a gente não consegue em nós mesmos, então há uma transferência natural para as figuras míticas e heróicas, né? O feito heróico supervalorizado, mas também a fraqueza também é humana, né? É o desejo de ser super veloz, é o desejo de ser super forte, mas tem uma kryptonita no caso do super-homem, né? E independente de ser semidivindade ou mais humano, Sr. Hermes, tem algum requisito para um herói fazer sucesso nos cinemas?
hoje um herói, ele é o herói morto. O herói, uma das condições para ser um herói americano, o herói universal, ele já está morto. Ele seria uma pessoa que sacrificaria a vida dele. Ou ele já está morto, que nem um super-homem já é um ET, ou as outras pessoas já são condenadas, né, de alguma certa forma. Os heróis têm essas condenações. Jon Snow tinha melancolia. Em Game of Thrones, o herói Jon Snow já sofre de uma melancolia eterna, né? Assim, ele já paga esse preço, né? Então, assim, a condição hoje para fazer um super-herói, eu acredito que, além de ele ter potência, poder e ter valores, ele também tem que sofrer. Olha o que o Batman, esse último super-herói, o Batman, sofre, ele não fica, inclusive, com a namorada dele. E a internet influencia nos recordes de bilheteria? Toda a relação hoje de marketing, ela está muito na internet, principalmente nas gerações mais jovens, né? Há uma geração todinha que não vê outra mídia que não seja da internet. Inclusive, a própria TV aberta, a TV de assinatura, os streams, esses produtos, eles são vistos também pela internet. A internet não é um canal onde eu vou ver coisas, é um meio de transmitir só, né? Então, assim, a influência continua, é o consumo. Se voltar ao jornalismo impresso, vamos dizer assim, tem uma série que é muito interessante, que a internet é proibida, assim, não tem mais internet, aí se volta para os telefones, sei lá, poderia acontecer de novo. E o consumo de heróis ou heroínas, ou Pulp Fiction, enfim, ele não diminuiria, sabe, com a internet ou sem internet. É muito fascinante o mundo dos heróis, é muito fascinante, todo mundo gosta. Além do marketing na internet, os fãs têm atitudes que chamam a atenção. Vocês fazem cosplay, colecionam quadrinho, camiseta, essas coisas? Isso de cosplay, pra assistir um filme, eu comecei ano passado. Foi ano passado? Foi, ano passado, com o filme do Homem-Aranha, porque eu já fazia o cosplay da Spider-Gwen, da Aranha Fantasma, enfim. E aí eu quis ir, por se tratar de um multiverso, né? E aí eu fui junto com um amigo. A gente foi, acho que foi na estreia. Eu fui no final de semana da estreia. Não, foi na estreia, tá certo? A gente foi na estreia assistir de cosplay. Eu fui de Spider-Gwen e ele foi de Homem-Aranha. E foi muito legal. Então, sempre que pode, eu vou. Camisetas eu tenho várias. Várias mesmo, tenho várias de heróis. Quanto a canecas, eu nunca comprei, mas os meus amigos já me deram por saber que eu gosto. Inclusive uma personalizada. Quadrinhos, eu tenho quadrinhos, já comprei quadrinhos, guardo, gosto de dar um colecionado quando dá. Uma das minhas paredes do quarto é repleta de quadrinhos colados, folhas de quadrinhos, em preto e branco, então é uma grande paixão minha. Eu acho isso sensacional, de verdade, por mim eu iria, mas assim, cosplay é uma cultura muito interessante, porém é muito cara, né? E exige muita paciência, exige muita. É um trabalho muito difícil, assim, né? Você tem que se preparar, você tem que se maquiar. Às vezes tem gente que costura roupa e tal. Eu não teria paciência para esse tipo de coisa, mas eu acho sensacional. O que eu costumo fazer, e não só em filmes de super-herói, é ir com a camiseta. Eu acho que é legal. É igual assistir um jogo. A minha relação com o cinema é igual a relação de um fã de futebol, né? Eu gosto de comprar, eu gosto de camiseta principalmente, né? Mas outros itens, assim, eu não faço tanta questão, né? Até pouco tempo atrás, eu tinha um hábito que já é muito difícil de hoje em dia, que é mídia física, né? Falando em multiverso, gente, é o que está em alta hoje em dia, né, doutor Hermes? Tá muito na moda essa coisa de dimensões, mas se a gente for perceber, o próprio quadrinho ele já nasceu em dimensões. Star Wars já é uma dimensão. O quadrinho já nasce, o quadrinho foi importante porque é um desenho tridimensional, a gente já criou mundos novos. Então a volta ao multiverso como hoje, né? Isso é muito interessante, Homem-Aranha acaba de voltar do multiverso. Esse modismo
ele está na raiz da própria criação do herói e do nascimento do herói ainda nos quadrinhos, eu acredito. É isso aí. Filmes de heróis, eles servem para entorpecer, para divertir, e às vezes ele serve também como alguma cultura, ou você pode tirar alguma experiência da vida. O multiverso é mesmo muito interessante. Dá pra entender perfeitamente porque a galera acaba gostando. Mas o que podemos esperar do futuro de filmes de heróis? Se a gente for pensar bem, o futuro pode ser muito longo. Eu acho que... Porque no passado, se a gente for olhar para trás, a visão sobre o passado da história de ficção de heróis, ela é a história mais antiga que tem. O livro mais antigo que existe, 2000 anos escrito antes de Cristo, é sobre heróis. A mitologia grega, ela foi montada em cima de heróis. O teatro e depois a ficção da Grécia, ela nasce em cima de heróis, né? Então, assim, sempre tivemos os heróis. E hoje nós temos a Mulher Maravilha, por exemplo, que é um tipo de heroína que vem da mitologia grega. Então, assim, eu acho que da mesma forma que a gente já tem um passado muito longo voltado para o consumo de heróis, eu acho que nós vamos ter um futuro assim, provavelmente sempre estarão criando os novos heróis. E repetindo os antigos, porque as fórmulas, elas são muito boas, então elas continuam... O Batman saindo, um Batman de 20 anos, um Batman diferente, né? Voltado para as gerações atuais. O Batman dessa geração atual é intimista, né? É um cara para dentro, melancólico, já reflete os dias atuais do século XXI. É isso aí. Obrigada a todos pela participação. Obrigada a você que nos acompanha. Esse foi o 9º episódio do Comunicast 2022. Obrigada, pessoal. Voltaremos em breve com outros temas relevantes da UNG para você. Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.